Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. Hoje, a minha convidada é a neuropsicopedagoga e especialista no método Supera há mais de 10 anos, Andréa Negreiros. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista Online está começando agora. Todos andam se preocupando com a memória. Vários fatores influenciam o estresse, as multitarefas. O que podemos fazer para minimizar esses efeitos e manter a nossa memória tinindo? Para falar sobre este assunto, convidamos a Andréa Negreiros. Andréa, boa noite! Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Ana Cláudia. Andréa, o que é Supera? O Supera é a maior academia de ginástica para o cérebro da América Latina. O Supera é um curso onde prepara as pessoas para que tenham uma boa performance, uma performance cerebral. Então, se a gente quer ter um bom desempenho no nosso dia a dia, seja na vida estudantil, na vida profissional e na melhor idade, é importante que a gente treine. Então, o Supera é uma academia de ginástica para o cérebro. E para quem é o Supera? Para todas as idades, né? Então, se eu sou uma criança, os pais se preocupam com o futuro dessa criança para que ela tenha autonomia, para que ela tenha um bom desempenho escolar, que ela consiga ter um bom raciocínio lógico para a tomada de decisões futuras, então o Supera é para ele, né? Então, sou uma adulta, eu preciso trabalhar, me colocar bem profissionalmente, eu também preciso ter meu cérebro bem exercitado, para que a gente consiga alcançar os objetivos. Eu tenho mais de 60 anos. Também, né? Né? E como é que funciona o método? Bom, o método, a gente trouxe de São Paulo, né, baseado na neurociência. Então, é uma metodologia desenvolvida por uma equipe de neurocientistas lá em São Paulo, onde a USP também tem um envolvimento, nossos neurocientistas também preparam todo o material para que a gente tenha uma aplicação de acordo com a proposta do Supera. Então, é uma metodologia que abrange muitas ferramentas, como o Abaco, como o Tangram, como atividades afins que estimulem o cérebro, sendo que tudo isso que a gente faz é embasado na ciência. Claro. Agora, André, a gente, como falei na abertura, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? E eu ando conversando com alguns amigos de diversas faixas etárias e todo mundo anda tendo meio que uns lapsos assim de memória. Eu escuto muito assim, eu me vi numa situação que eu não lembrava o que eu ia fazer, eu não lembrava para onde eu ia. E assim, são lapsos que as pessoas começam a se preocupar, né? Existe a exaustão. Existem vários fatores, na verdade, né, que precisam ser investigados. A gente está passando por uma fase menos turbulenta, mas a gente tem a sequela, né, do Covid, do medo, da falta de estímulos, a falta de convívio, a própria depressão. Então, são vários fatores, além daquelas pessoas que também adquiriram Covid, que também está sendo pesquisada. A gente sabe que a pesquisa precisa de um tempo maior para ter um bom resultado, Claro, mas claro. já se sabe
diante de relatos dos próprios pacientes, que também houve um comprometimento. Então, se a gente está nesse momento de estresse, de pós-estresse, é comum esses fatores, né? Fora toda a quantidade de informações que temos atualmente. É difícil a gente se concentrar em algo, apenas naquela atividade. São várias informações chegando e a gente quer dar atenção a tudo, e isso não é possível, né? Então, isso também faz com que a gente tenha esses lapsos de memória. Como foi que surgiu esse método Supera? É bem curioso. O nosso fundador, que é Antônio Carlos, né, o nosso presidente, ele é engenheiro do ITA. A gente sabe que, geralmente, as pessoas que são selecionadas para o ITA são pessoas que Só têm feras. uma alta performance, exatamente. E aí, dentro do contexto familiar dele, um dos filhos dele estava tendo desafios no cotidiano escolar. E ele não estava satisfeito com aquilo. Como é que pode, né? Eu com todo esse meu repertório e o meu filho tendo uma dificuldade, eu preciso fazer algo para ajudá-lo. Ele foi pesquisar, como um bom, né, interessado e curioso, algumas atividades que pudesse trazer benefícios. Aí contratou uma equipe, eles fizeram um estudo, desempenharam um método ao filho de Antônio Carlos. E ele passou fazendo desse método uns 2 anos, e o resultado foi tão significativo que outros pais começaram a vir buscar informações. O que foi que você fez com o Bernardo? Qual foi a diferença? Né? E o que aconteceu? Ele viu que aquilo poderia ser algo que poderia ajudar outras pessoas também. Então, por que não a gente expandir esse negócio? E a ponto que, de um apenas aluno, hoje nós temos milhões de alunos no Brasil inteiro. Agora, você falou de algo que eu me lembrei, que se comenta que a gente usa uma pequena parte do nosso cérebro apenas, né? Com esse método Supera, a gente consegue aprimorar isso, a gente amplia essa utilização do cérebro? Então, né, Cláudia, vamos lá. Isso daí realmente houve um artigo no passado, ele mencionou essa forma. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas terminaram interpretando de uma forma que eu tenho um cérebro imenso, eu só uso um percentual do cérebro. O que é que ele quis dizer? A gente tem uma máquina fantástica. Se a gente bem soubesse essas habilidades que a gente tem, a gente seria, vamos dizer assim, algo surpreendente. Mas a gente sabe que tudo isso é uma evolução, né? Claro. Então, o que é que acontece? Quando a gente está treinando o cérebro, o método Supera, a gente está trabalhando todas as áreas do cérebro. Estou trabalhando o contexto como todo. A gente diz assim, uma prática harmoniosa, ou seja, estou trabalhando o cérebro de forma harmoniosa para que todas as áreas sejam privilegiadas. Por exemplo, uma pessoa que é músico, ele desenvolve lóbulos do cérebro que eu, que não sou música, não desenvolvo. Por quê? Porque ele está treinando aquela área pela persistência, pela repetição, pelos novos aprendizados. E aí, em pesquisa também se percebeu que pessoas que são motoristas de aplicativos também desenvolvem essa área. Veja que curioso, né? Então, depende de como a gente vai usar e para que a gente vai usar. Por exemplo, você, não é, como repórter, entrevistadora, com certeza a sua parte linguística ela é muito mais desenvolvida do que aquela pessoa que é envolvida com cálculos. Então, por quê? Porque você tem mais leitura em alguns fatores, você se expressa. Então, cada pessoa é individual. O mais importante é, então, minha área linguística ela é bem desenvolvida. E qual é a outra área que eu também preciso desenvolver para que ele tenha essa harmonia e eu tenha qualidade de vida, que eu tenha uma facilidade de aprendizado por muito mais tempo. Muito bacana, já estou super interessada, viu, André? É o meu convite para você. Oh, querida, vou com prazer. Olha, outra coisa que eu me pergunto é, nós somos treinadas, né? Tanto mulheres quanto homens, para começar a cuidar da pele muito cedo,
né, fazer nossa rotina de skincare, etc. e tal. A gente pode considerar que o método Supera também é uma prevenção, que se a gente, mesmo que você não tenha nenhum tipo de dificuldade, mas você queira fazer uma prevenção para quando você chegar lá na frente, você está bem, é adequado falar Essa é a isso? proposta. Essa é a Estou proposta. dentro. É exatamente essa a proposta, né? Veja, é muito mais em conta a gente prevenir algo do que a gente remediar e ir buscar a solução lá na frente. E aí a solução lá na frente, às vezes, não tem mais solução. Sem não é? dúvida. Então, agora, desculpa, pode concluir. Imagina. Eu ia fazer exatamente essa associação com a doença, né? Que a gente termina um câncer, por exemplo. Qual é o segredo do câncer? A gente prevenir um câncer de mama, um câncer de útero. Não que a gente não vá ter, mas a probabilidade da gente ter um diagnóstico precoce e não chegar naquela situação, tudo muda, né? Com certeza. Com certeza. Agora, Andréia, quais são os treinos realizados no Supera? Vamos lá. Como eu falei, a gente tem várias ferramentas que vão estimular as áreas do cérebro de forma harmônica. A gente precisa ter uma variedade de atividades, a gente precisa ter uma variedade de desafios, ou seja, eu preciso ter um desafio crescente. Se eu hoje sei, por exemplo, falar inglês, para eu ser inglês fluente, eu preciso passar por várias etapas, não é verdade? A mesma coisa é um exercício, então a gente precisa de uma atividade de cada vez que vai crescendo e que juntos a gente consiga desenvolver o cérebro. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, você falou em concentração, então esse método também pode ajudar as pessoas que têm TDAH. Agora não responde agora, não. A gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já com Andréia Negreiros e essa é a resposta. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. E aí, Ana, tudo certinho? Tudo certo, vamos seguir. Vou para o segundo bloco. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a neuropsicopedagoga Andréia Negreiros, que conversa conosco sobre o método Supera. Andréia, agora sim, eu fiz no bloco anterior uma pergunta para você se era interessante essa questão do método Supera para as pessoas que têm déficit de atenção. E qual é a sua resposta? Olha só, na verdade, o método ele é apropriado para todas as pessoas, a gente sendo típico ou atípico. No entanto, a gente precisa ver o grau de comprometimento que esse TDAH ele vai trazer, porque não é um método simplesmente no IQ que vai ajudar com que ele tenha esse desenvolvimento. Vai depender de quanto tem de comprometimento e a gente precisa de outros profissionais, a gente fala de um trabalho multidisciplinar, para que a criança alcance, porque não é simplesmente o exercício como um todo. Por exemplo... Mas o adulto também tem. Tem gente que está descobrindo agora que tem. Isso, com o adulto também. E, às vezes, esse adulto ele precisa de outros profissionais, um psicólogo, ele precisa de um neurologista, muitas vezes precisa de um apoio medicamentoso,
não é? Então, imagine o prejuízo que esse adulto teve durante toda a fase de aprendizado, porque a atenção, a concentração, ela interfere no aprendizado. Totalmente. Totalmente. E tem um peso maior aí, que é o peso também da possibilidade de você alcançar um objetivo. Então, se a gente não tiver esse apoio psicológico, você sempre vai achar que não vai evoluir em nada, não é? É uma das atividades que a gente faz nessas reflexões. O treino para crianças, ele é diferente do treino para adultos? Quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar que é um ser em crescimento, né? Os conhecimentos dele é diferente do conhecimento de um adulto, é diferente do conhecimento de um adolescente, porque ele está em construção. Então, a gente vai pegar essas bases que a criança tem e construir em cima do contexto de forma lúdica e prazerosa. Na verdade, Ana, todo método, ele traz o prazer. Quando a gente associa aprendizagem com prazer, tudo fica melhor. Então, todo mundo, se bem soubesse, todo professor, se bem tivesse essa prática, né? Todas as crianças iriam adorar matemática, português, história, porque quando a gente faz com amor é diferente. Com certeza, com certeza. Agora, a gente estava conversando nos bastidores e você comentava um pouco sobre o debate das crianças, inclusive que isso mexia com a autoestima delas. Isso. Imagina a criança, ela tem o poder de conversar com o pai sobre algo pertinente da rotina de um pai, de uma forma lúdica. Ele chegar em casa e dizer, pai, eu aprendi isso hoje. E eu vi que dessa forma a gente precisa conduzir, que isso é importante. Então, a gente consegue fazer com que ela faça parte do contexto, não é, familiar, e as suas próprias opiniões pertinentes e de uma forma lúdica. Muito bacana. Agora, eu tenho uma pergunta aqui super curiosa, que pergunta se os exercícios, né, do Supera permitem que o cérebro libere hormônios? Isso, são neurotransmissores, né? Então, veja, quando a gente está estressado, a gente libera um tipo de neurotransmissor que a gente também chama de hormônio. Então, Sim. esses neurotransmissores, eles são liberados constantemente pelos nossos neurônios diante do que a gente está sentindo, até uma forma de defesa. Por exemplo, a ocitocina, que muita gente associa a chocolate, né? Já pensou você poder liberar a ocitocina sem precisar comer de chocolate? Maravilhoso! Né? Pronto. Então, os exercícios que a gente faz é exatamente para liberar esses hormônios, a ocitocina, entre outros hormônios, ou neurotransmissores. Serotonina. Isso, olha aí, Pode acetilcolina. Isso, exatamente. Para proteger o cérebro. E aí você não precisa, com o decorrer do tempo, usar medicação. Por quê? Porque seu cérebro ele está produzindo de forma espontânea. E que é para produzir realmente. Só que no momento que você faz algo que é prazeroso para você, você está liberando ocitocina. Então, nesse momento, sem medicação nenhuma, você também está protegendo o seu cérebro. Maravilha. Que é importante naquele momento. Que maravilha. Aí, quer dizer que os adultos, tanto de 25, vamos lá, até 50 anos, que estão hoje inseridos no mercado de trabalho, eles podem fazer tranquilamente o método que vão ter um retorno bacana, não é isso? Vão ter um retorno bacana. Né? Porque imagine, se você passa a ser mais focado, se você tem uma produtividade de qualidade, de excelência, você termina galgando outros postos, né? Por exemplo, eu tenho um aluno aqui que o objetivo dele é ser gerente geral a nível Brasil. E quando ele começou com a gente, ele era gerente local. Hoje, ele já está gerente regional. Eu não tenho dúvida que ele vai alcançar o objetivo dele. Mas ele percebeu que eu preciso me concentrar, porque todo mundo sabe, como a gente começou essa reportagem, informações são muitas. Eu preciso ser decisor, eu preciso tomar a decisão certa. Aqui no método a gente trabalha muito E o mundo é disperso, isso. né?
André, o mundo é disperso, né? É disperso. E a gente tem que ser assertivo nas decisões da gente, não é verdade? Então, imagine, você tem muitas informações, como é que eu vou ter essa conclusão, tirar essa conclusão? Como é que eu vou ser assertivo na minha decisão? Sim. Então, através do método, a gente estimula o cérebro exatamente para esse tipo de atitude. Outra coisa, você no primeiro bloco havia comentado rapidamente sobre as pessoas que tiveram sequelas do Covid. Essas pessoas também podem fazer o método? Podem, e é importante, não é? Claro que a gente tem que ver o quanto foi comprometido. Como eu disse, às vezes a gente precisa de outros profissionais inseridos. Eu tenho um caso aqui de um aluno que ele passou por um momento bem difícil no Covid, ficou internado, ficou na UTI por um longo tempo, teve sequelas significativas, né? Doutoras, inclusive. E a gente fez, eu fui convidada, né, para fazer parte dessa equipe, e a gente estabeleceu alguns profissionais que seriam acompanhados, iriam passar a acompanhá-lo, e o resultado está sendo fantástico. Eu sempre me emociono quando eu fico de perto, porque, assim, a força de vontade dele. Então, sim, imagine a gente que não teve o Covid, ou que teve de forma leve, quanto a gente consegue ter de benefício nesse resultado, né? Verdade, verdade. E tem, assim, é verdade que após, sei lá, uma certa idade, o cérebro não aprende mais? Isso é fato? Ou é mito isso? É mito, Eu acho que a gente passa uma vida inteira aprendendo, não? Exatamente. Toda hora a gente aprende. Depende do nosso olhar observador, depende da forma que a gente pensa, não é? Eu não posso imaginar que eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. A gente todo dia tem que ter esse espírito de aprender, né? E sim, a gente aprende. O cérebro da gente, talvez ele seja mais lento para entender, porque o envelhecimento, isso é natural, né, que ocorra, e com a falta de prática do uso desse cérebro, isso também ocorre, né? Por exemplo, mas se fizer supera, vai ficar bacana, a pessoa vai ficar lindo aí. Ana, já pensou 90 anos a gente batendo esse papo legal? Olha, eu tô aí amanhã. Mas André, agora a gente faz um breve intervalinho. E você aí de casa, não sai daí que eu volto já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a neuropsicopedagoga Andréa Negreiros. Andréa, continuamos a falar sobre o método Supera. Sabemos que o índice de pessoas com demência vem aumentando a cada ano, né? Uhum. A pessoa que participa dos treinos do Supera tem chances de diminuir as sequelas da demência? Adorei sua pergunta, que é uma pergunta muito comum que eu recebo, né? As pessoas que a gente recebe aqui. Vamos lá. Como a gente havia falado, é questão de prevenção. Quanto antes eu começo com o treino, menor a probabilidade de ser acometido pela demência. Lembrando que a demência, ele também é incluso outros fatores, como a alimentação, uma vida que a gente levou, não é? Se eu sou uma pessoa que fumei, que bebi,
e não fiz atividades físicas. Então, tem vários fatores que levam a gente até a demência. Um deles também é genético, a gente sabe que em menor parte... Hereditário, né? Isso, é em menor parte, mas existem também esses casos. Então, veja, se eu estou me prevenindo, não quer dizer que eu não vá ter. Eu posso até ter, mas quando eu vim a ter, ela não vai fazer muita diferença, porque a gente foi treinando, o meu cérebro está fortalecido. Vou fazer uma associação, por exemplo. Todos nós estamos propensos a ter um problema de coração. O que é que eu faço para não ter problema de coração? Comer gordura, fazer atividade física, a gente procurar outras formas de não se estressar, não é? A própria atividade física, inclusive, fazem com que a gente reduza essa chance. Mas quer dizer que eu não vou ter? Não é? Então, a gente faz esse tipo de associação. Andréa, eu estou com demência, ou meu pai está com demência, ou meu tio está com demência. Como é que a gente faz? Aí a gente vai voltar para aquela equipe multidisciplinar, a gente vai fazer um estudo e vamos ver como é que o Supera também vai ajudar essa pessoa. Você já teve algum resultado, assim, expressivo? Vamos lá, Ana. O que acontece? O que a gente consegue fazer de forma significativa com quem já tem demência, é manter a qualidade de vida dele por um longo tempo. Eu tenho alunos, sim, que foram diagnosticados com demência. Tem um apoio familiar importantíssimo, né? Ter os outros profissionais envolvidos para a gente dar qualidade. Então, se a pessoa consegue se orientar, consegue fazer as atividades sozinhas, aí ele está ótimo, não é? Porque ele não teve o declínio. Todo mundo sabe onde é que acaba, não é? A questão demencial, em cima de uma cama, sem reconhecer ninguém. Então, imagine se eu tenho um aluno, que eu tenho vários, ele está comigo há 7 anos, e ele lembra o meu nome, lembra o nome da minha secretária, lembra o nome... Né? Imagine em casa. Né? Agora, eu não vou querer que ele saia pela rua fazendo o que ele fazia há 30 anos atrás. Mas ele lembra de tudo, ele faz as atividades, ele aprende. Maravilhoso. Andréa Negreiros, como as pessoas podem entrar em contato com você? Através do nosso telefone do Supera Boa Viagem, 3033 1695. Se quiser mandar mensagem para a gente também pelo WhatsApp, é o 9967-2886. Se quiser nos acompanhar no nosso Instagram, @superaboaviagem. Andréa Negreiros, muito grata pela sua entrevista, foi um prazer tê-la conosco, estarei lá, viu? Segunda-feira. E você de casa já sabe, não esqueça, sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste. Até lá! Beijo! Beijo!